Boa noite, que a paz, a graça e o amor do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nesta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos 6 a 10. Aqui nós temos um ensinamento sobre o que o homem semear, é isto que ele irá colher, é isto que ele irá ceifar. E eu queria que nós parássemos um pouquinho para pensar sobre as nossas semeaduras. Muitas vezes nós não estamos semeando na vida do próximo, na vida dos filhos, dos netos, nos amigos. Por quê? Porque não semearam na nossa vida. Mas a palavra de Deus hoje vem para deixar muito claro que nós podemos mudar essa história, nós podemos mudar essa hereditariedade. Se até mim não semearam na minha vida, daqui para frente eu posso ser um marco de divisão, né? Um marco de novo início, de um ciclo agora de semeadura. Eu começo a semear e depois os meus filhos, os meus netos, eles vão aprender a semear nas próximas gerações. Então vamos ler o que o texto fala. Gálatas 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. A palavra de Deus está nos ensinando aqui que quando você é ensinado por alguém sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos da Bíblia, você deve ter uma obrigação, eu posso dizer assim, você deve ser grato. Você deve demonstrar gratidão para aquela pessoa que tem investido na sua vida. E você deve ser grato perante aqueles que estão ao seu redor. Porque quem te instruiu, né, na área espiritual, essa pessoa precisa ser reconhecida na sua vida. Você precisa ser grato a essa pessoa. É isso que esse versículo está ensinando. Você semearam na tua vida espiritualmente, você precisa semear gratidão em resposta. O versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se ceifará. O Senhor usa aqui exemplos da natureza, exemplos práticos para que nós possamos entender que é o seguinte: uma árvore, ela foi semeada ali, uma semente de limão. O que você vai colher? Limão. E assim é você. Se você semear na vida do teu próximo uma semente de gratidão, né, de amor, você colherá daquela pessoa gratidão e você colherá daquela pessoa amor para com você. Porque não tem como, Deus ele não brinca. O versículo está dizendo que de Deus não se zomba. Aquilo que ele já criou para ser dessa forma é o que vai acontecer. Por exemplo, aqui no livro de Romanos capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: que Deus ele irá retribuir a cada um segundo o seu procedimento. O Senhor vai recompensar você se você semear na vida de uma pessoa algo bom. Nem é aquela pessoa que vai te retribuir. Deus se incumbe em retribuir você. Você não precisa semear pensando, eu vou semear agora porque depois ela vai retribuir. Sim, às vezes vai acontecer dela retribuir. Mas caso o ser humano não te retribua, ele está dizendo que ele vai retribuir. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará. E o que semeia com fartura,
com abundância ceifará. Aqui o Senhor já está nos ensinando que nós devemos ser abundantes na semeadura. Quando você vai semear na vida de alguém, quando você vai cuidar na vida de alguém, quando você vai orar por alguém, quando você vai ensinar a Bíblia para alguém, seja disposto, seja farto, faça bastante, né? Por quê? Porque você vai receber na mesma abundância. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância ceifará. Não é maravilhosa essa palavra? Voltando para Gálatas 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Aqui nos ensina, você tem dois tipos de semente. A semente da carne, que é do teu coração, da tua alma. Se você semeia com essa semente, você colherá corrupção, que é morte. Mas se você semear na direção do Espírito, em obediência ao Espírito Santo, você vai colher vida eterna. Você que decide qual semente você quer semear na vida dos que estão ao seu redor. Sementes de mágoa, de rancor, de inveja, de ciúmes, você vai colher morte. Se você quiser semear através da direção do Espírito Santo, você vai colher vida. Terminando o nosso texto, o versículo 9 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Versículo 10, encerrando: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Aqui o Senhor está nos ensinando que você deve ajudar todos, mas em primeiro lugar você deve ajudar os seus irmãos que professam a fé em Jesus Cristo como você. Ajudar, seja a necessidade que for, mas a primeira ajuda que você deve dar a alguém é evangelizando essa pessoa. E nós podemos ler lá em Mateus 23, versículo 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20, evangelizando agora, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor agora te ensinando a ajudar o próximo, mas levando o seu próximo a conhecer Jesus e a conhecer a palavra. E aí ele traz uma promessa, o Senhor entrega uma promessa dizendo: e aí eu estarei com você até a consumação do século. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente com essa palavra, que você possa aprender que devemos semear, mas semear na vontade do Espírito Santo, que nós devemos cuidar da vida espiritual daqueles que nos rodeiam. Que o Senhor te abençoe e faça de você uma nova pessoa. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Boa noite, até amanhã, nesse mesmo horário.